Bom dia, oitavo ano. Vamos dar início a um novo capítulo. Prestem bem atenção no tema desse capítulo. Capítulo 6, regiões geoeconômicas, o norte e o sul. O que nós vamos estudar neste capítulo? Nós iremos estudar o desenvolvimento econômico e social dos países que pertencem ao norte e ao sul, que nós veremos com o procedimento das aulas quais são os países que pertencem ao norte e os países que pertencem ao sul geoeconômico. Aqui vocês estão vendo a legenda o norte e o sul geoeconômico, dados de 2016. Vocês estão observando aí o mapa mundi. Temos os 6 continentes e ele está dividido por uma linha, que essa linha é uma linha imaginária que divide o norte e o sul geoeconômico. O nome dessa linha é chamado de limite Brandt. Porque qual a origem desse nome da linha limite Brandt? Porque ela foi proposta pela primeira vez, a divisão entre países do norte e países do sul, em 1980, por uma comissão de estudiosos que, a pedido do Banco Mundial e com a coordenação do primeiro-ministro da Alemanha Ocidental, William Brandt. Aí está aí o nome, limite Brandt. Ele estudou a questão do desenvolvimento e as desigualdades internacionais que existiam entre os países. Ele criou uma nova regionalização do mundo, com base em critérios socioeconômicos, dividindo o planeta em países do sul, que são os países pobres, e os países do norte geoeconômico, que são os países ricos. O que ele argumentou? Ele argumentou que as nações do norte tinham, na época, mais de 80% da riqueza mundial. E, apesar de contarem com apenas cerca de 20% da população total do globo, correto? Deu para entender aí, né? Países do norte geoeconômico são os países ricos e países do sul geoeconômico são os países pobres. Vamos lá. Essa divisão entre países ricos e países pobres, ele se iniciou na Revolução Industrial. Quando nós estudamos Revolução Industrial, século XVIII. A divisão entre o norte e o sul, ela, como eu disse para vocês, ela surgiu na década de 1980. Porque antes da década de 1980, os termos desenvolvidos e subdesenvolvidos não eram utilizados. Por quê? Porque parte dos atuais países pobres eram colônias europeias, pertenciam à Europa. Aqui nesse próximo slide, vocês estão vendo a representação da Guerra Fria,
que foi do período de 1945, após a Segunda Grande Guerra Mundial, e até o ano de 1989. Aqui está em destaque os dois países que tiveram esse confronto pela hegemonia mundial. Quais foram esses dois países que disputavam o poder mundial? Estados Unidos e União Soviética. Aqui nessa charge, feita pelo sírio Amer Al-Zobi, ele ilustra em tom humorístico a época da Guerra Fria. Aqui que os Estados Unidos está sendo representado pelo tio Sam e a antiga União Soviética está representada pelo urso, que elas disputavam a hegemonia mundial, quem teria maior poder sobre o planeta, e nessa disputa quem saiu vencedor foi os Estados Unidos. Correto? Deu para dar uma relembradinha aí na questão aí da Guerra Fria. Ainda no norte geoeconômico, que são os países ricos, nós podemos citar países ricos: Japão, Alemanha, Estados Unidos, a Noruega, a Suécia, a França, a Itália. No sul geoeconômico, que são os países pobres, nós podemos citar o México, o Brasil, Paraguai, Venezuela, Brasil, os países que pertencem à África, correto? Todos são países que pertencem ao sul geoeconômico. Essa regionalização entre norte e sul se popularizou, como eu disse para vocês, no ano de 1980. Considerando que o norte é constituído pelos países desenvolvidos, pelo menos desde o final do século XIX, e o sul por países subdesenvolvidos, como não é utilizado mais esse termo, países pobres. Em alguns casos, em desenvolvimento ou até desenvolvidos recentemente. Com o término da Guerra Fria e da disputa entre as áreas dos Estados Unidos e da União Soviética, as organizações internacionais voltaram suas atenções para a grande desigualdade internacional. As organizações internacionais, no caso, a gente pode citar até a mais importante, a ONU, elas voltaram seus olhares para as desigualdades internacionais, a desigualdade entre os países do norte e os países do sul geoeconômico. Como medir o desenvolvimento? Diversos critérios podem ser empregados para calcular o desenvolvimento econômico e social de um país, uma região ou uma cidade. Mas é preciso diferenciar desenvolvimento ou crescimento econômico do desenvolvimento humano ou social. O primeiro significa aumento da produção econômica, do Produto Interno Bruto, que é o PIB, da produção de bens e serviços e da renda média das pessoas, a renda per capita. O desenvolvimento social ou humano diz respeito principalmente à melhoria da qualidade de vida da população, que é por meio
essa qualidade de vida da população, que vem por meio do aumento da expectativa de vida da população, da escolaridade, da distribuição da renda, do acesso à saúde, à educação, à água tratada e entre outros. Portanto, o crescimento econômico é uma condição necessária para o desenvolvimento humano. Nós vamos conhecer alguns indicadores utilizados para avaliar o desenvolvimento econômico e social dos países. Veremos aqui a seguir. Indicadores econômicos. Como medir as desigualdades? Através do PIB, que é o Produto Interno Bruto, através da renda per capita e também através do PNB, do Produto Nacional Bruto. A definição, o que é o PIB? Relembrando aí, o PIB é a quantidade total de bens e serviços produzidos num país durante um período de tempo. Pode ser um tempo de 6 meses, um ano, ou seja, é a produção econômica de um país, sua produção de riqueza, que o país ele produz essas riquezas em um determinado período. Refere-se à produção interna do país, só daquele país. Por exemplo, Produto Interno PIB do Brasil, em um período de 6 meses. O PIB dos Estados Unidos, no período de 6 meses. É a produção interna somente daquele país. E o PNB, que é o Produto Nacional Bruto, é igual ao PIB mais os recursos que entram no país, que são os recebimentos pelas exportações, os produtos, menos os recursos que saem, o pagamento pelas importações dos produtos que entram no país. É o Produto Nacional Bruto. A renda nacional, o que é isso? Renda nacional corresponde ao valor anual do PNB. Valor anual, valor que corresponde a um ano do Produto Nacional Bruto. E a renda nacional é a soma, é o resultado da soma de todos os rendimentos percebidos pelas empresas e pessoas durante um ano. É calculada a renda nacional. E a renda per capita, essa palavrinha aqui, per capita, significa por cabeça. Renda per capita é a renda média da população. Para calcular a renda per capita, como faz essa divisão? Pega-se a renda nacional, ou PNB, e divide pelo número de habitantes. Dessa divisão, obtém-se o resultado, que é a renda per capita da população, correto? Ainda existem outros indicadores muito importantes para avaliar o desenvolvimento social e econômico de um país, que é a expectativa de vida, é a taxa de mortalidade infantil, é o índice de alfabetização, é os anos de estudo de um adulto, é a leitura de livro por pessoa, é a participação das mulheres no trabalho e na renda familiar, é o número de médicos e de leitos hospitalares para cada grupo de 100 mil habitantes,
os índices de corrupção e dentre outros. Como já foi estudado, a expectativa de vida, que é também chamada esperança de vida, que é contado de quando a pessoa nasce até o ano até o seu óbito, tanto tempo que ela viva. Aí, a mortalidade infantil. O que é a mortalidade infantil? A mortalidade infantil são crianças que infelizmente chegam a óbito antes de completar 1 ano de idade. Correto? Aí no termo de escolaridade, de educação, a educação, ela influencia muito no aspecto de vida cotidiano das pessoas. Por exemplo, uma pessoa mais esclarecida, uma população mais esclarecida vive mais e adoece menos do que uma população com nível educacional baixo, quer dizer, que não tem uma educação com nível mais elevado, pois a população mais esclarecida, ela possui noções de higiene, de alimentações saudáveis, e a educação também influencia para a produtividade do trabalho e o desenvolvimento tecnológico de um país, que depende de cientistas e técnicos com elevada escolaridade. Correto? Alguma dúvida vocês podem estar me perguntando, que eu estarei explicando aqui para vocês, correto? Mas espero que vocês tenham entendido aí o que são países do norte geoeconômico e países do sul geoeconômico. Países do norte geoeconômico são os países ricos e países do sul geoeconômico são países pobres. Assistam toda a videoaula com bastante atenção, que nós teremos um trabalho extra que vai ajudar para a nota global de vocês, correto? Tenham todos um bom dia.